Convidar agora Antônio Marinho. Chega para cá, meu irmão. Lirinha, cadê tu? Chega para cá. Vamos sentar. Vou ficar aqui só de longe, olhando vocês dois hoje. Ó. Bom, 2 dedos de prosa e um tanto de poesia. Eu não podia começar uma mesa dessa sem escrever um verso. Eu escrevi na correria da Flio, na correria da produção, da montagem. Eu parei num instantinho hoje que eu tive ali, parando num carro, parando num problema ou outro, que eu fui escrevendo. Com alguns dedos de prosa, de uns doidos por poesia, assim a Flio se inicia nessa sala primorosa. Lirinha traz numa rosa o cheiro bom do caminho, em canto e verso marinho, é poesia em movimento para alinhar o pensamento do tanto que tece o linho. Aqui, um canto de jeito se misturando em repente, retratando o consciente, qual é o mote e o conceito, que um vate não é eleito se a rima não o acompanha, pois nem sempre a gente apanha a glosa pelo sentido, mas do que foi aprendido em cada verso que ganha. Aqui, a palavra sabe, aonde bem lhe vier, transborda se não couber, colocando onde não cabe, e antes que o moto acabe, já vem outra melodia para se encontrar com a poesia sem medidas de valores na convivência das cores que o ambiente anuncia. Aqui, o tom se extasia em notas harmonizadas nas noites e alvoradas, cantando as asas do dia, que em letras se pronuncia, brilhando ao céu da cidade, cutucando a liberdade que aqui no tempo se abraça, tecendo sonhos na praça pelo calor da verdade. Assim, então, eu começo pela licença poética, sem pensar muito em estética, deixando fluir o verso, mas sendo em rima, confesso, a noite hoje é completa, com essa sala repleta, já posso ouvir o enredo da prosa de cada dedo em cada doido e poeta. E aí, eu dou boa noite, Marinho, Lirinha. Marinho, você, diga aí, conte um pouco de tu. Marinho. Poesia é troço de comer. Então é 14, 15, 16, junho, julho, outubro ou outro mês, pelo menos 3 vezes ao dia, poesia. A hora dela é a hora que você vê de outro jeito o que já via. A hora de dizer fervendo o que a língua articulava fria, jogar no fogo da palavra, tirar do banho-maria, morder o cio da lira, lamber o que arrepia, é para qualquer um que venha a freguesia. Pegue, pese, sinta, cheire, coma, entale, vomite, lave-se e volte à mesa. Há sempre um verso a mais de sobremesa. Boa noite, Uauá. Boa noite. Grande presente que a vida me dá está aqui hoje. Eu agradeço, Maviael, o convite, a insistência mesmo na mudança das datas, porque estou numa terra que sempre sonhei, está aqui, e hoje é o dia Uauá, a terra dos vagalumes. E para a gente conversar sobre
sobre poesia, não é? Poesia, o poeta, que perguntaram a Pinto do Monteiro, o que é poeta, Pinto? Aí Pinto disse, poeta é o que tira de onde não tem e bota onde não cabe. Tu falasse isso. Eu vou me levantar, Antônio, porque eu acho que eu e tu dizendo poesia, a gente vai derrubar essa cadeira. E eu cresci, o meu nome me conhecem por Lirinha, porque eu comecei muito cedo a declamar poesia. Então o nome do meu pai era Lira, e aí me chamavam Lirinha. Eu comecei profissionalmente com 12 anos de idade. A minha função era declamador. Os grandes mestres da declamação, Patativa do Assaré, Chico Pedrosa, Zé Laurentino, Amazã. E eu comecei a decorar poesias, não sei porquê, e comecei a dizê-las. E uma vez, no sítio do meu avô, um poeta chamado Ivanildo Villanova e outro poeta, Ézio Rafael, me viram recitando e me convidaram para o 4º Congresso de Cantadores do Recife. Isso em 87. E eu, já totalmente encantado por esse universo, pela filosofia dessa poesia. Hoje até, quando reencontrei Antônio Marinho, nos lembramos de um verso que eu quero abrir com ele, para falar sobre essa filosofia da poesia que crescemos, poesia da nossa região. Quem contou esse verso foi Manuel Chudu. Disse que deram o mote, um é, porém não parece, outro parece não é. Mote difícil. Um é, porém não parece, outro parece não é. Aí Chudu disse que um poeta, Luiz Julião, improvisou. Vê-se um sujeito ladrão, que tem um porte bonito, outro com porte esquisito, que tem um bom coração. Vê-se um padre no sermão, pregando Deus sem ter fé, e um bêbado num cabaré, a Jesus fazendo prece, que um é, porém não parece, outro parece e não é. Bom, eu queria começar a prosa assim, mediar a poesia com vocês é muito fácil, que eu não vou falar nada. Marinho, queria que você fizesse aquela retrospectiva que você fala da poesia, quando o caminho que ela faz para chegar e se espalhar. Você pode dizer para gente? Sim, eu queria, antes de pegar essa conversa que Mavi fala, claro, agradecer também por estar aqui, agradecer a Mavi, agradecer a Lira, falar da minha alegria de estar aqui não só com 2 irmãos, mas com 2 referências para mim. É uma alegria muito grande estar nessa mesa de abertura, também atendendo a mudanças de data, não foi, Mavi? Ajeitamos, terminou, a gente ia estar, eu numa tunota, e as datas não deram certo para dar certo, para a gente estar aqui. E eu estou muito feliz porque o Auá já habitava a minha cabeça nas histórias de um grande amigo que tenho daqui, irmão do peito, chamado Beto Martins, um grande diretor de fotografia, diretor de cinema pernambucano, filma muito em Pernambuco, mas é daqui, premiadíssimo, enfim, uma grande figura, apaixonado por Auá e contador de histórias. Então essa cidade já estava no meu peito, fora as histórias de Canudos e tal. Eu falo de uma proximidade maior, pessoal, que eu tenho com o Beto e quero registrar, deixar esse abraço para ele aqui. Ele está em São Paulo, filmando um circo
Ele e Paulo Caldas estão saindo de São Paulo até Alagoas, filmando um circo. Vê que coisa linda. Palhaço do circo sem futuro. Então, claro que a primeira palavra é sempre gratidão. E isso que Mavi pede, é comum as pessoas, né, fazerem essa indagação. Mas, rapaz, por que esse Pajeú e esse Cariri, esse entremeio ali, o Moxotó, né, essa tríade ali de Pernambuco e Paraíba, por que esse povo concentra tanto essa poesia? E nós temos algumas versões, né? Umas mais acadêmicas, outras mais poéticas. Por exemplo, Lourival Batista dizia, está nos minérios. Até Turvalina tem aqui, está nos minérios. Zé Rabelo dizia que foi uma trupe imensa de ciganos que, passando pelo sertão seco, não aguentavam mais tanto peso, sem água e sem comida, e resolveram deixar alguma carga no caminho e deixar as violas. Só que não deixaram no sol, não, pegando fogo, não. Cavaram no leito do Pajeú, enterraram para o sol não acabar com as bichinhas. E disse que quando a chuva vem, a água bate, todo mundo toma água de viola no Pajeú. Isso era Zé Rabelo contando. Então, agora, se a gente quiser, né, tentar realmente estabelecer uma coisa, um estudo mesmo, até para título de informação, para que isso seja realmente respeitado e dimensionado finalmente na literatura do Brasil, porque a nossa literatura oral ainda está muito longe, né, de receber a dimensão que ela tem. E são alguns movimentos que levam a poesia ao Pajeú. Claro que não foi uma coisa só, mas nós temos uma linha um pouco mais documentada, digamos assim, do ponto de vista acadêmico, científico. Eu já sugiro para quem se interessa pelo tema um livro chamado Raízes Mouras, Ibéricas e Judaicas no Nordeste, da professora Maria de Lourdes Nunes Ramalho, da Universidade Federal da Paraíba, uma historiadora de 90 e poucos anos, a decana do Centro de História. Ela tem um livro mas ela é a pesquisa mais detalhada até hoje. Nós temos um movimento a partir de uma figura chamada João Nunes da Costa, que viveu no século XVIII, no Recife. Aliás, no fim do século XVII, ele chega no Recife e dizem que está entre os construtores da primeira sinagoga, lá na Rua Bom Jesus, no Recife Antigo, e com o fim da tolerância religiosa, com a expulsão dos holandeses, enquanto os holandeses dominaram Pernambuco, havia tolerância para todos os credos. Quando eles foram expulsos, a Igreja Católica voltou a ser a religião oficial e os outros credos foram perseguidos. Então, muitos judeus, protestantes de outras matrizes, fugiram do Recife. Entre eles, João Nunes da Costa, que chegou até uma localidade na Paraíba, que hoje é a cidade de Teixeira, né? Ali montou moradia, família e tal, e um neto dele, no fim do século XVIII, um neto dele aparece, Agostinho Nunes da Costa, como repentista. Vira cantador, né? É cantador, nasceu cantador, ninguém vira poeta, ninguém vira isso. A pessoa nasce. A gente pode aprender regra, pode aprender, né, conceito, mas poeta o cabra nasce. E Agostinho nasce poeta. E de Agostinho, 3 filhos que ele tem, Nicodemos, Nicandro e Ugolino, os 3 também resolvem ser poetas, por uma coisa muito natural, que eu acho que é seguir o ofício do pai, principalmente, né, numa sociedade, digamos, mais patriarcalista, mais falocentrista. E aí, eles estavam na Serra do Teixeira e surgem 3 cantadores. Gente, eu estou falando do fim do século XVIII, o Nordeste, o Brasil era uma grande fazenda, o Brasil era um grande sítio. Então, poucas pessoas estavam ali naquela localidade, começando a cidade do Teixeira. E aí, 3 irmãos cantadores, naturalmente, casaram-se ali, cada um fez a sua família, e onde tem, numa casa que tem 4 poetas, é natural que isso se torne, né, cotidiano, que isso se torne algo muito natural dentro da casa, e isso
incentiva naturalmente o aparecimento ou, digamos, catalisa o descobrimento. Porque não é obrigado, porque está numa família de poetas, ser poeta. Lorival Batista, meu avô, tem 23 netos. Só 5 vivem de arte. Todos os outros fazem outra coisa. Não há esse determinismo. O que eu estou dizendo é que há uma facilidade. Você se aproxima do objeto mais facilmente. Então, uma família que juntou com outra família e tal, e os poetas foram naturalmente aparecendo. O que eu acredito é que o mérito está no povo, né? O mérito está em quem levou. Ferreira Goulart dizia muito isso, a obra literária está no colo do povo, é o povo que carrega. Então foi o povo que, apesar de todo o preconceito que ainda tinha com o artista em geral e com o cantador, era muito perto de um vagabundo, de um cara que não queria fazer nada, mas o povo fez desse artista o seu artista, fez do cantador, do cordelista, a sua voz, o seu interlocutor. E isso, num ambiente onde se valoriza determinada atividade, é normal também que as pessoas queiram entrar naquela atividade. Eu estou sendo aqui bem denotativo e tirando todo o romance para apresentar uma das conversas que tem, né? Então, dessa Serra do Teixeira, irradia para o Pajeú, que é de onde eu venho, São José do Egito, desce a Serra do Teixeira, que é Paraíba, Pajeú é Pernambuco, desce para o Moxotó, que é de onde vem Lira, desce para o Cariri, que deu simplesmente Pinto do Monteiro, o maior repentista de todos os tempos, desce para o Vale do Espinhara, desce para o Siridó, no Rio Grande do Norte, onde nascem grandes cantadores, como Sebastião Dias, Sebastião da Silva e muitos outros. Então, isso é a história da Serra do Teixeira, né, gente? Mas todo lugar do mundo tem poesia, todo lugar do mundo tem poeta. Estou vendo aqui meu grande irmão Nelson Maca, maravilhoso, e traz essa poesia de resistência, que eu acredito que seja a mesma coisa, né? A diferença de Fernando Pessoa para Mané Chudu é porque Pessoa nasceu em Lisboa e Mané Chudu em Pilar, na Paraíba, mas a dor e o riso são um só na humanidade, e a poesia e a musa tocam os dois da mesma forma, né? Agora, quem nasce na Paraíba vai comer, dormir e falar como quem nasce na Paraíba, e quem nasce em Portugal vai comer, dormir, falar e escrever poesia como quem nasce em Portugal. Então, nós temos esse desenho que chega a partir do século XIX até o começo do século XX, e aí no século XX nós já temos uma coisa muito mais documentada, que aí é a geração de Lorival Batista, Dimas, Otacílio, Pinto, Rogaciano, Jó Patriota, até chegar em Ivanildo, Geraldo, Valditelli, João Paraibano, até nos mais novos, Edmilson, Antônio Lisboa, e aí nós temos pesquisas, livros, CD, DVD, aí tem um grande arcabouço mediático que nos ajuda a chegar nisso, né? A internet tem ajudado muito, tem facilitado. Muita gente acha um problema, eu acho que não, acho que facilita. Então, rapidamente, não sei se foi tão rápido, mas querendo ser rapidamente, esse desenho do Pajeú. Por que concentrou? Chegou uma família de poetas. Eu digo sempre, se tivesse chegado uma família de marceneiro, talvez nós tivéssemos o melhor polo moveleiro do Brasil hoje, né? Nós fizemos umas cadeiras massa, né? Uma mesa, mas chegou uma família de poetas. E por isso nós temos hoje essa densidade, e eu acredito que o mérito está no povo, que não deixou isso. A poesia já era oral, porque chegou oral, né? Chega com o seu DNA árabe, vindo da Península Ibérica e tal, com o descobrimento, com Portugal, mas ela já chega oral, porque chega dos cantadores, mas ela continua oral por muito tempo, pela ausência de ensino formal, padrão, que não alfabetizou no saber formal, mas, ao mesmo tempo, também permitiu a manutenção de outros saberes, né? Uma literatura como a oral, a do cantador, do cordelista, que muitas vezes é vista como uma coisa menor, um folclore ali no cantinho da história do Brasil, que Câmara Cascuda achava legal, e, na verdade, é uma literatura que nos remete a 5.000 anos de ancestralidade, né? A oralidade vem antes da escrita. A gente não nasce escrevendo, mas todo mundo nasce falando. Lirinha. As pessoas estavam me perguntando, rapaz, tu vai trazer Lirinha? Eu disse, vou. Aí algumas pessoas me perguntam, como é a história de Lirinha? Antes, depois no cordel, depois sem o cordel e depois de novo com o cordel. Como foi essa transição toda aí? O cordel, primeiro, como surgiu o cordel, né? As pessoas não...
Cordel do Fogo Encantado. É um espetáculo estava contando a história que eu comecei recitando poesia e logo depois eu me envolvi com o teatro em Arco Verde. Quem faz teatro, qualquer passagem que seja, por qualquer grupo, fica marcado eternamente por essa arte que no mundo que a gente vive é uma antimercadoria, né? Tem o poder, né, de se manter como uma arte dos sonhos, uma arte que não se paga, não é isso? Eu fiz o teatro e, a partir desse encontro da poesia com o teatro, pensamos num recital que fosse um espetáculo, e aí o título era Cordel do Fogo Encantado, a história do fogo encantado. E contávamos essa história, era 40 minutos de poesia e meia hora de música. Começamos a compor uma música para servir de base para a poesia ser dita. E aí começamos a compor canções. Nem sabíamos direito, mas começamos a juntar a melodia e a palavra. A partir daí, me envolvi com música, sou um apaixonado pela música, pretendo me derreter na música, e é isso o Cordel do Fogo Encantado. Passamos um tempo, depois demos uma pausa e voltamos agora. Voltamos agora porque era necessário. Alguém disse ali resistência. Outro dia eu vi você falando, e aí vai para os dois, Marinho, essa pergunta, e da função, do papel do artista, do poeta, nesse movimento, no que se vive diariamente, no que se percebe no mundo, no universo, e particularmente no Brasil, hoje. Né? E como é que vocês enxergam esse papel do artista, do poeta? Olha, eu não acredito muito no artista, na figura do artista. Eu acredito que todos nós somos potências artísticas. E acredito também que não somos artistas exatamente, nós somos capazes de arte. Todos nós. E acho que essa pessoa, ele é um instrumento dos anseios, das ilusões e desilusões de um povo. Ele, na verdade, reflete, ele transmite os profundos segredos da formação da nossa sociedade. E acredito que a oralidade que Antônio Marinho estava falando, ela é responsável por guardar esses profundos segredos. A história do nosso país, por exemplo, deixa essa poesia que estávamos falando agora à margem da literatura oficial brasileira. Ela está à margem porque ela é reveladora dos conflitos do nosso país. Então, muitos preconceitos em torno desse tema. Por exemplo, dizer que os poetas que a gente cresceu eram poetas analfabetos. Não é? Tem uma história muito boa de Pinto do Monteiro também, que um jornalista, começando uma matéria, disse: estamos aqui com Pinto do Monteiro, poeta semi-analfabeto. Aí ele parou e disse: semi-analfabeto é você, eu sou analfabeto. Agora, ó,
Agora você veja bem, Pinto do Monteiro, analfabeto, ele disse de improviso: essa nossa triste vida eu só comparo a um S. A letra S. A letra S. Olha o analfabeto que estamos falando. Essa nossa triste vida eu só comparo a um S. Tem uma hora que sobe, tem outra hora que desce. E a curva que dá no meio, nem todo mundo conhece. E a curva que dá no meio... Aí, ó, eu quero dizer outra de Pinto. Vou dizer outra de Pinto do Monteiro. Me contaram essa história, Zé de Cazuza. Zé de Cazuza é um poeta que decora, né? Ele disse que decorava cantorias inteiras. Uma grande memória, Zé de Cazuza. Ele disse que não decora mais desde que viu um gravador na frente dele. Perdeu a função. Ele disse. Inclusive fizeram uma matéria, o Fantástico fez uma matéria com Zé de Cazuza, não sobre poesia, mas sobre memória. E é muito bom quando a jornalista pergunta: qual a diferença de Zé de Cazuza para um gravador? Aí Zé diz: é porque gravador grava qualquer coisa. Gravador grava qualquer coisa. Mas aí eu ia dizer, Pinto do Monteiro, quem me contou esse poema, esse verso, foi Zé de Cazuza. Ele disse que Pinto estava cantando em Palmeira dos Índios, numa rua que dava acesso a um cemitério. E toda vez que passava um enterro, eles paravam, baixavam a porta, paravam de cantar e depois retomavam, né? Aí passou um enterro com muitos carros, o cortejo. E logo depois passou um enterro apenas com o carro do caixão. Você veja a filosofia desse poeta. Quando ele volta a cantar, ele diz: passou um enterro rico e outro de causa dó. Um com 120 carros, outro vai um carro só. Mais importante é que a terra vai reduzir tudo a pó. Mais importante é que a terra vai reduzir tudo a pó. Aí Manuel Chudu terminou um verso dizendo: nem caixão de ouro empata o defunto apodrecer. Aí Manuel Filó disse: aí é que ajuda. Aí contou uma história de química, que ele sabia sobre o ouro, o aceleramento da decomposição. Fico pensando essas coisas, que a nossa história está sendo escrita, ou herdeiros do novo milênio, ou, porque estamos aqui, herdeiros do fim do mundo. Queimai vossa história tão mal contada, porque são as novas gerações que começam a escrever a nossa história. E saber da nossa história é uma libertação de um povo. Por isso, nós vamos, de alguma forma, através dos saraus, nas periferias das cidades brasileiras, através do movimento negro, que traz a poesia como linguagem de luta, através do movimento feminista, que também traz um novo e importante e revelador olhar sobre o nosso povo e a nossa história, nós tiraremos essa poesia da margem e colocaremos no lugar que de fato ela existe, que é no centro, na alma
na Interlândia do nosso povo. É isso. Aí, Lira. Falando aqui de algumas coisas. Primeiro, falar dessa coisa do cordel, do começo, como é importante para mim. Para vocês terem ideia, gente, da afetividade que une a nós todos aqui, principalmente nessa mesa. O mesmo Ézio Rafael, que levou Lirinha a primeira vez para Recife, me levou a primeira vez para Recife, também para festivais de violeiro, para isso tudo. E eu, com 9 anos, recebi o convite de Lira de participar desse recital que virou o cordel depois, num evento lá no Cardeal, o Colégio Cardeal, em Arco Verde. E fui com 9 anos de idade. Minha mãe, fui com o Mauro, primo de Lirinha, grande lembra? Mauro, que trabalhava em São José na coletoria, e lá fui eu para fazer o show com o cordel. Ainda não era show, era um recital de Lirinha, né? Lirinha chamando, nós ia. E aí eu fui para Arco Verde. Fizemos os 2 dias e eu tinha que voltar. Eu tinha 9 anos, eu tinha que estudar. Eu estava na escola, 3ª, 4ª série, alguma coisa assim. E tenho muito orgulho disso, muita alegria de ter participado disso, de ser irmão do cordel, dos meninos, através de Lirinha. Mas tem uma história que eu sempre conto, às vezes, quando falo em Lira, porque terminou, eu tinha 9, 10 anos, mas eu já gostava de farrar. Eu ia com os velhos, ficava lá tomando Coca-Cola e os meninos farrando. Farramos até de manhã. Quando foi de manhã, a Lirinha foi me botar na veraneio, de volta. As veraneios, os carros, para ir para São José, de Arco Verde para São José. Lá na Rua da Baixa, eu chegando, estava tudo certo, todo mundo me conhecia, eu subia. Aí Lira, quando me botou dentro da veraneio, olhou assim, aí disse, eita, tu não tomasse café, não. Aí disse, não, mas tá massa, Lira. Precisa não. Eu disse, não, gente, pode não, você vai tomar café, vou pegar um negócio ali para você. Aí voltou, 5h30 da manhã, 6 horas. Ele voltou, Lira, eu tenho a imagem de eu olhando por dentro do vidro e ele vindo do outro lado da rua com um negócio na mão e olhando assim para mim. Quando ele me entregou, era uma batata frita com ketchup, maionese, queijo ralado e uma Coca-Cola, às 5h30 da manhã. Me entregou, mas é mesmo entregar o quê? Ouro, né? Não, para um menino de 9, 10 anos, que não pode comer aquilo, até em outras horas que a mãe não deixa. Me entregou aquilo e eu saí me achando, estava com o maior cachê do mundo na mão. E quando eu conto isso, aí a Elvira, a filha dele, que é uma irmã minha, a Elvira dele disse, até hoje, Marinho, tem hora que eu vou almoçar com ele e é miojo, velho. Há certas coisas. Lembrando de Antônio Marinho, ele está contando essa história, mas assim, eu muito nervoso de ter convidado e de estar recebendo Antônio Marinho lá em Arco Verde, porque vocês sabem a história de Antônio Marinho, né? A família de Antônio Marinho, o bisavô, chamado Antônio Marinho, o avô, chamado Lorival Batista, o grande poeta Lorival Batista, também conhecido como Louro, Louro do Pajeú. Eu vou dizer essa, tá? Eu vou errar porque é oralidade e tu deve saber diferente essa do teu avô, com certeza, mas depois tu diz o certo. Mas eu quero dizer, Louro do Pajeú, o avô de Antônio Marinho, ele era conhecido como, entre muitas coisas, como também dominar a técnica do trocadilho da língua portuguesa brasileira. Técnica do trocadilho. Como o país tem muita essa coisa de rei, né? Alguns estudiosos deram o título a ele de Rei do Trocadilho. Louro do Pajeú. Vou dar uma amostra disso, tá? Ele disse, é muito triste ser pobre, para mim é um mal perene, trocando o P pelo N, é muito alegre ser nobre. Botando um C fica cobre, cobre fulgurado é ouro. Botando um T fica touro, como a carne vendo a pele, o T sem um traço é L, termina só sendo louro.
Ó, voltando, essa coisa do poeta analfabeto, outro ponto que Lira tocou aqui, e eu me lembrei de Louro mesmo. Lourival Batista e Pinto do Monteiro cantando, foi cantar na casa de um sujeito, né? E geralmente se perguntava ao dono da casa, ao casal dono da casa, o que queria que cantasse no primeiro baião, né? Depois a cantoria seguia, mas uma deferência ao dono da casa. E aí vai Louro e Pinto, e tem muita gente que gosta de testar cantador. Tem gente que não acredita que aquilo é de improviso, tem gente que dá moto difícil, tem gente que dá rima difícil para cantador, porque não acredita que um negócio bem feito daquele é de improviso. Tem gente que não se conforma, como diz o Matuto. E aí, Louro e Pinto foram cantar. Disse, querem que cante sobre o quê? Aí o dono da casa disse, botânica. Isso é um caba chato da molesta, meu irmão. Botânica. Acho que presumindo que estava com 2 analfabetos, né, na frente. E aí Louro e Pinto se pegaram e Louro no primeiro verso disse, botânica é uma ciência de elevado valor. Da raiz até a fronde eu sei cantar com o senhor. Pistilo, estame e carola são as 3 partes da flor. Aí Pinto de lá disse, pois enganou-se o senhor, falando assim tão errado. Você dizendo carola, muito tem se confessado. Parte da flor é corola, precisa ter mais cuidado. Aí Louro disse, para não ser só um errado, errei eu, erraste tu, erra Pinto do Monteiro e Louro do Pajeú, e da palavra cuidado, tira o ó e bota o u, né? Esses analfabetos que a gente tem lá no Pajeú e no Cariri. Outra vez, Louro cantando a do padre João Leite de Andrade, que muita gente diz, isso é mentira. Eu digo, tá certo, então o povo lá de casa é tudo mentiroso e o Pajeú todinho. Eu aprendi esse de Louro, ele cantando, elogiando o padre João Leite de Andrade. Era um padre na cidade de Itapetim, padre e chefe político também na cidade, e o padre estava presente. E o povo elogiar o padre, e nada do padre botar um dinheirinho na bandeja. Naquele tempo tinha cachê certo para cantador, não era bandeja, era o que desce, né? E aí lá para as tantas, o caba terminou dizendo, deixa esse padre para lá, padre não paga a ninguém. Foi na hora que o padre foi se levantando com a mão no bolso, assim. Aí Louro, ao ver, soletrou a frase, lá vem padre João Leite de Andrade. Ele soletrou, gente, e dá uma cestilha metrificada e rimada perfeitamente, pegando na deixa, obedecendo a todas as exigências do repente. Deixa esse padre para lá, padre não paga a ninguém. Louro disse, leia lá, vem, peapá, de ré, dré, jotó, aoti, uão, leia aí, lei, té, dé, di, a, n, an, de ré, adrá, dé. Então, a essas pessoas, não sei qual o nome que se dá, né, Lira? Se isso for analfabeto, como diz Pinto, eu prefiro ser analfabeto do que semi-analfabeto. O lugar da arte, do artista, acho que Lira já deixou bem claro aqui, a gente pensa nessa linha, mas eu quero levantar só o caráter coletivo, esse caráter coletivo da cultura popular, que a diferencia das outras. Nós temos a data da fundação da cultura moderna, nós temos a obra que inaugura o surrealismo e o expressionismo, nós temos o dia da exposição de 22, nós temos essas marcas, mas a cultura popular não tem. Marcel Duchamp inverte o mictório, chama de a fonte, e está inaugurada a arte conceitual contemporânea na França, mas que dia criou-se o repente? Que dia criou-se o frevo? O frevo tem o dia que publicaram o nome no jornal, é outra coisa. Que dia criou-se o maracatu, o caboclinho? Que dia criou-se o samba do recôncavo? Que dia criou-se o que é patrimônio do povo brasileiro? É a arte ligada ao ofício, porque emprego é uma coisa, né? Emprego é a aplicação da força de trabalho para um retorno financeiro, material. Ofício é o que você faz porque você não conseguiria fazer outra coisa, dando dinheiro ou não. E os mestres da cultura popular, essas pessoas que são referências, como Patativa, como Louro, como Pinto do Monteiro, trazem essa verdade. São pessoas onde não existe ato entre obra e homem, pessoas onde não existe intervalo entre o que pensam, fazem e o que são na sua vida. E isso é naturalmente libertador.
Isso é naturalmente libertador. Eita peste, estou emocionado. O autoconhecimento que parte naturalmente do reconhecimento da gente no outro e numa coisa chamada pertencimento, isso é libertador. Porque quando a gente tem dimensão da gente, a gente não tem medo. A gente não tem medo de ser livre. Então, cada vez mais a cultura popular é fundamental. A cultura popular, ela é feita de pequenos folguedos, vamos dizer assim, né? Dê o nome que quiser. Pequenas manifestações, pequenas expressões. Isso tem uma relação íntima com a democracia. Um governo totalitário reprime a cultura popular, porque para muitas manifestações são necessários muitos argumentos. Mas se você dá uma homogeneizada no mercado, no consumo, no pensamento e na cultura, basta um argumento. Isso é característica do fascismo, que volta a nos assustar com esse canalha na presidência da República. Então, a cultura popular tem uma intimidade intrínseca, essencialmente ligada à democracia. E o papel, como disse Lira, é que a gente continue. O artista, certo, que seja o artista ou o capaz de arte no palco, tanto quanto o carteiro ou qualquer outra função que esteja inserida nesse desenho que a gente tem, né, de sociedade. Mas o que se a gente tem noção do que a gente é, o que é ser de Uauá? O que é ser do sertão da Bahia? É só ter nascido no lugar? O que é ser vizinho de uma das experiências antropológicas mais profundas e misteriosas da humanidade, que é Canudos, e ainda não foi devidamente dimensionada também na história do Brasil? O que é ser disso tudo? Se a gente tiver essa consciência, não existe nenhum arremedo de ditador capaz de nos desunerar. Pelo contrário, nós vamos estar juntos cada vez mais, ninguém sorta a mão de ninguém. Bom, a gente vai abrir, aqui o horário da gente está correndo, daqui a pouco tem um recital de Lirinha aqui. Por que a gente não emenda e faz? Já vai emendar direto, mas a gente vai abrir para 3 perguntas aqui na plateia, para que as pessoas também possam tirar algumas curiosidades, algumas perguntas, algumas informações de vocês. E depois disso, eu e Marinho já vai saindo aqui para lhe assistir lá de baixo e botar um pedestal aqui para vocês. Vocês não ficam aqui Gente, comigo? eu queria Pode ficar também. Antes de abrir para a pergunta, fazer o convite a vocês, para daqui a pouco, porque nem todo mundo, eu acho, que conhece o nosso trabalho, o trabalho do meu grupo. Então, o grupo Encanto e Poesia, que está encerrando a noite de hoje na praça, sou eu e meus irmãos, Greg Marinho e Miguel Marinho, meus irmãos que estão aqui, irmãos de sangue também, além de ofício. Então, vocês estão todos convidados para o show, para a programação inteira, claro, mas eu quero fazer esse convite para o nosso show encerrando a noite. E quero fazer um convite a vocês para um festival que a gente faz em São José do Egito, que tem a alma da Flio também, essa mesma alma. Esse ano Mavi vai, se Deus quiser, em 2020, todo janeiro, de 3 a 6 de janeiro, a gente faz a festa de Louro, em São José do Egito. Louro, meu avô, Lourival Batista, 6 de janeiro era o aniversário dele, a casa se enchia, era 3 dias de cachaça, de poesia. Lira foi muito a esses aniversários, pequeno ainda, e mesmo depois sem Louro, a gente fazia as farras. E hoje é um festival de poesia, são 5 dias de poesia e música no meio da rua. Então, esse ano é de 2 a 6 de janeiro de 2020, em São José do Egito, tá bom? Daqui de Uauá, indo para o Petrolina, dá 630 quilômetros, é aqui de lado. Se o caba tiver fé no verso, chega ligeiro. Come um bodinho no caminho e vai-se embora, tá bom, minha gente? Vocês estão muito convidados. Bom, lembrando que a gente vai emendar com o recital do Lirinha aqui, mas a gente vai ter na praça, só para também deixar a programação, vai acontecer da Flio em alguns espaços. Hoje a gente vai ter aqui, depois do recital, vai ter na Praça Newton Freitas, depois o show de Josiara, que é uma cantora
Newton Freitas, Josiara. Newton Freitas é daqui de Uauá, então dispensa. Josiara é de Juazeiro, mas está em São Paulo, passou um tempo em Salvador e está ganhando o mundo com a música muito forte, o show dela é muito bacana. Depois o Encanto e Poesia, que vocês vão poder ver. Com participação de Lirinha. A participação do Lirinha. É Você mesmo? Você vai trabalhar a noite todinha hoje. Bom, tem alguma pergunta, gente? Tem Aí aqui. já. Abre aqui. Cadê? Ei, oi. Tem alguma pergunta? Tem aqui, ó. Só tá. Tá, pronto, Pode ir? cadê? Ah, Nelson Maca. Nelson Maca vai mediar uma mesa sábado, né? sábado. Com Buli Buli, Braulio Tavares e Jéssica Caetano. Pedreira. Pedreira, Pedro. Buli, não precisava mais ninguém, né? Só ele. Pegando uma deixa, Lirinha. Não, dos dois, mas pegando uma deixa, na verdade, vocês falaram sobre a questão da descoberta do gravador. Né? Para que memória, para que decorar, se tem o gravador. Eu queria fazer uma pergunta nessa linha para os dois. O que me parece, entre outras coisas, Lirinha, que você andou fazendo nesse intervalo do cordel, foi fazer música, foi fazer poesia dentro do ambiente eletrônico. Eu cheguei a assistir e tal. Então você teve uma incursão e continua, né, até hoje, está anunciado, né, como poesia eletrônica. E essa pergunta é para os dois, mas me parece que é algo que diferencia os dois, talvez, hoje, na ação, que é com relação não à descoberta do gravador, mas do sampler, né, da cultura eletrônica. A cultura eletrônica formou o rap, né? É do Kraftwerk, Herc, outros grupos que veio o rap. Então, a poesia negra se encontrou totalmente dentro da eletrônica. E vocês dois, eu vejo que um tem entrado mais profundamente nessa experiência. Antônio, eu não sei até o momento, mas queria saber de vocês dois qual é a relação que vocês têm, né? Não só enquanto poetas, enquanto produtores de texto, mas com a própria cultura eletrônica, o próprio rap, por exemplo, assim. Né? Por exemplo, assim, a cultura eletrônica, se a gente for pensar, um dos estudiosos de lá, que pensou bastante a tradição oral, tal, rejeita um pouco, né, que o Suassuna rejeitava essas experiências todas. Né? Mas, por outro lado, algumas pessoas, como Milton Santos, achavam que era a grande linguagem, né, da contra-globalização. Então, a pergunta é essa, como é que vocês se relacionam com a cultura eletrônica? Essa é a pergunta, ok? A gente podia fazer logo as 3 perguntas, já fazia, né? Tem mais aí? Ali. Bom, boa noite. Sou Sóstenes, sou músico, sou de Quijingue. Muita gente pode não conhecer Quijingue, mas nós somos Quijingue do Maceté. Né? Maceté é um povoado de Quijingue. Temos essa relação muito próxima com Canudos, talvez não tanto com Uauá. Gugu, conheci Gugu há uns 8 anos atrás. A gente fala sobre poesia, eu sou muito fã de Lirinha, foi uma das pessoas que me fizeram sair de Quijingue e viajar para cá, porque apesar de ser próximo quilometricamente falando, a gente é muito distante, de Uauá na questão de identidade, a gente é muito mais próximo de Canudos. Né? A gente chega ali, a gente quebra a direita, né? Vindo lá para cá. E o que eu queria saber, eu queria a opinião de vocês. Assim como Lirinha também, Encanto e Poesia e Josiara, para mim foram 3 peças-chave para sair de casa e estar aqui hoje. A gente fala muito que a oralidade talvez não respeite tanto a oralidade do ponto de vista acadêmico, não respeite tanto a nossa cultura popular. Né? Eu tive embate já em universidade por conta disso, né? Já tive discussões com os professores que me disseram para esquecer o conhecimento popular e pensar só só pensar no científico. Só que a gente fala que a gente não tem essa proximidade, porém a gente tem que atravessar essa fronteira e tentar entrar na veia. Né? E a gente não tem, dentro das escolas, do meu ponto de vista, um incentivo massivo para que a gente se identifique com a arte, porque todo mundo trata a arte como uma ideia ilusória de uma criança, que aquilo ali não vai lhe dar o pão de cada dia, que isso daí é hobby e talvez um dia, se você tiver sorte na vida, você vai viver disso. Mas, menino, vai estudar porque o seu futuro é entrar na universidade e virar doutor. Né? Eu queria saber de vocês, lógico, muito mais experiência do que eu, qual seria um caminho ideal? Não sei se isso existe, essa palavra talvez seja muito pesada nesse momento, mas um caminho para a gente trilhar para poder inserir a cultura popular dentro da universidade e dentro da escola, que eu acho que, de base,
é muito melhor, porque a gente vai pegar a criança e talvez transformar em jovens que pesadamente vão povoar esse local hoje. Salve, salve. Tem mais uma, né? Não tem. Tem um ali, Caio, ó, para a gente votar e aí dar o segmento. Cida Pedrosa, acabou de chegar mais cedo. Hein, meu Deus? Um cheiro, Cida Pedrosa, sendo, meu irmão. Coisa boa. Poeta maravilhosa. Vou falar, vice Lira. Primeiro, meu irmão, velho Maca, nós temos, o Encanto Poesia tem algumas experiências com essa história de samplear, de juntar elementos eletrônicos. Mais de uma vez, nossas vozes se misturaram a vozes de Louro, de Jó, de Xudu, no palco. Já fizemos isso. Mas, de fato, eu acho que ainda não podemos dizer que entramos num caminho de experimentar isso como ambiente. Veio muito natural. A gente teve vontade de samplear a voz de Louro e juntar e tal. Isso veio muito natural. Isso eu estou falando da minha experiência no fazer. Agora, a minha ideia abstrata da relação de poesia com o ambiente eletrônico, pelo amor de Deus, eu acho que como toda ferramenta, a priori nada é bom nem ruim. É a relação que temos com as coisas, né? E o rap é patrimônio desse país, pelo amor de Deus. E o rap é repente. O rap é improviso também, né? Aquela história que eu conversava, mas é um repente negro, né? Claro que tudo tem exceção, nuances, mas é um repente negro, periférico, urbano, resistente, excluído, longe dos serviços básicos, presa fácil, ambiente presa fácil da ausência do Estado e todas as mazelas que isso gera. Então, isso gera uma característica singular no rap, que é patrimônio. Eu tenho um dos meus grandes brothers da estrada, Zé Brau, né, que tem essa coisa do rap e já mistura com a embolada, faz coisa com caju e castanha. Eu, graças a Deus, Maca, venho de uma casa onde o meu avô, que era um repentista, sentava na calçada para ler Baudelaire. Então, eu nunca achei que nenhum verso fosse maior do que outro e nenhum poeta melhor do que outro. Sempre achei que a poesia era a grande história e que o que diferenciava eram os poetas. Então, o ambiente eletrônico é um ambiente que pode ser pleno de poesia. Lira mostra isso, os efeitos, a tecnologia, coisas que nós não conseguimos sozinhos. Por que não usar? Por que não usar? Se eu quero 10 vozes no palco restando comigo, mas eu sozinho, por que não? Se a tecnologia está aí para isso. Tecnologia não pode servir para fazer arma melhor e adaptar a cabine para a criança atirar. Tecnologia não pode servir para isso, não. Agora, para aumentar o alcance da poesia, pelo amor de Deus, que façamos muito mais. Eu me lembrei de Cristiano, grande figura do Radiola Serra Alta, um grupo lá de Triunfo, que Jéssica Caetano faz parte, Jéssica, PH e Cristiano. E Cristiano, eu digo, meu irmão, você é um poeta, velho, você é foda. Ele diz, Marinho, eu sou um gambiarrista do que os outros faz. Eu pego o que Canto Poesia faz, o que fulano faz, tal. Aí eu emendo uns fios e sai o som do jeitinho que eu quero, mas eu sou um gambiarrista. Se não fosse a tecnologia, a gente não teria, por exemplo, a Radiola Serra Alta fazendo eletrococo, que é uma das coisas mais lindas que eu já vi. Então, pelo amor de Deus, isso é fundamental que aconteça. A tecnologia tem que estar junto da gente. A internet, eu acho que ela é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Revela um bocado de idiota, a gente se intrigou de metade dos amigos, tem problema nenhum, a gente arruma amigo novo. Eu tenho um monte de amigo novo em Uauá agora, tomei cachaça até 3 horas da manhã agora. Vou botar no lugar dos que eu tirei da lista, dos fascistas que eu cortei. Então, a tecnologia deve nos ajudar. Quanto ao nosso irmão Sóstenes, é isso? Sóstenes. Meu irmão, aquilo que Lira falou e que eu reforcei, eu acho que é o lugar e a pessoa, não é a academia, né? Eu tenho uma aproximação com
o programa de pós-graduação em Linguística da Universidade Católica de Pernambuco, e o coordenador é um cearense de Crateús, fã de Patativa do Assaré, que, se eu conseguir o que quero estudar lá, fazer com ele, ele vai ser meu orientador, essas coisas. E o meu estudo é um estudo de gênero linguístico de Lorival Batista. Então, eu acho que eu tive o encontro com uma pessoa que tem isso e que coloca onde está. E onde é que ele está? Na academia. Então, eu acho que é lá de baixo, é como a gente já discutiu, é o pertencimento, é ter ideia do que nós somos, é botar isso na escola muito antes da academia, porque aí faremos estudantes, professores e acadêmicos já sensibilizados com isso, né? Mestre Paula pergunta aqui sobre São José do Egito. Por exemplo, em São José do Egito, existe a matéria, assim que os meninos se alfabetizam, a partir da primeira série, que hoje é segundo ano, eu perdi as contas, no meu tempo era a primeira série do primário, não era? Pronto. A partir da primeira série até a oitava, os meninos de São José do Egito, os alunos, estudam versificação. Existe uma cadeira chamada Poesia Popular e Versificação na cadeira. Eles estudam português, matemática, ciência, essas coisas, e versificação e poesia popular. O que é que tem nessa cadeira? Eles estudam os poetas de São José, depois os do Pajeú, os do Cariri, os do Moxotó. Faz-se tem uma ementa organizadinha, tal, dos poetas, são muitos que eles estudam ao longo de todos esses anos. Dá mais de 200 poetas, paciência, tem que ir devagarinho. Uma mini biografia de cada um, a obra, uma pequena análise, o que caracterizava cada poeta, uma cartilha que foi produzida por poetas de São José mesmo. Poetas de São José fizeram a cartilha que dá base a essa cadeira. Então, quando os meninos chegam na quinta série e começam a pagar trovadorismo, quinhentismo, arcadismo, realismo, simbolismo, romantismo, esses ismos, tudinho, que para muita gente é o primeiro contato com a poesia e com a literatura, esse menino diz: oxente, é bacana essa poesia, mas eu já estudei 200 do Pajeú. Eu sei o que é isso. Então, eu acho que é isso. Como instituição é difícil, a gente está no processo, a resistência é essa. Como botar? É botando, né, velho? Eu não tenho o mesmo modelo, mas, por exemplo, um ato desse, de botar na escola, isso tem que ser valorizado. Todo mundo fez essa cartilha de graça, eu ajudei, todo mundo ajudou, ninguém cobrou nada. Então, acho que são ações como essa, né? E a FLIO, por exemplo, é a primeira que acontece nessa cidade. Eu tenho certeza, eu sei que a cidade já tem talento, já tem poetas, mas hoje nós temos um ápice, um momento onde toda essa história de Uauá é aplaudida, é levada à luz, é levada ao palco, sai do cotidiano e sai da coxia e entra no palco. Então, a partir disso, pode ter certeza que muitos outros poetas e muitas outras poetas surgirão em Uauá, ou surgirão não, se descobrirão, porque se aparecerão é porque já eram. Então, são as ações, são as pessoas, somos nós, a gente tem que estar junto. É isso. Tema muito bom, com muitas coisas, esse tema. Tem um poeta, um músico em Recife, que participou do movimento Mangue, chamado Fred 04, que ele disse: computadores fazem arte, artistas fazem dinheiro. Porque, sem dúvida alguma, desde que a eletricidade foi dominada, não é? Trazida para a sociedade, a nossa existência se tornou bioeletrônica. Os fios, os cabos são sequências, prolongamentos das nossas terminações, mãos, pés, voz.
essa coisa do computadores fazem arte e artistas fazem dinheiro é uma provocação dentro do sistema capitalista, uma provocação de Fred 04. Eu sei que Chico Sainz se identificou com isso, gravou essa música, a Nação Zumbi gravou, porque a história, as transformações estéticas que acontecem no movimento artístico, elas estão ligadas à tecnologia, não é? Os primeiros cantores, as primeiras gravações, as cantoras, os cantores tinham que imprimir uma voz, tinham que colocar uma potência de voz para ser captado. Isso criou um jeito de cantar. E às vezes não tinha microfone, né? Então chegava uma pessoa aqui e ela tinha que projetar a canção aqui no salão sem ter microfone. Então ela criava uma técnica de voz expandida. Então muitos estudiosos, que não é o meu caso, indicam que o surgimento de João Gilberto, a forma como ele canta, está ligada aos microfones que surgiram na época e que podiam captar essa voz não tão alta, com um volume tão alto. E depois, poderíamos passar por vários movimentos da tecnologia que interferiram na estética artística humana, né? Mas, por último, para chegar no sampler, eu acredito que faz parte disso. Nós sabemos que na Jamaica, sabemos vários movimentos ligados à cultura do sampler, em que foi necessário que foram os instrumentos usados para a expressão artística, não é? Então, da mesma forma de um tambor, foi usado um aparelho de sampler como instrumento das emoções, dos sonhos daquele artista. Então, acredito que em arte precisamos entender a tecnologia, como o Antônio falou, como um instrumento em que, através disso, desenvolvemos uma linguagem, um sonho e tal. E aí tem a coisa do... Bem, eu volto a dizer que a oralidade guarda profundos segredos da nossa formação. A literatura oral, ela não está nos livros oficiais de literatura brasileira. Mas isso não é tanto um problema. Mas ela não está. Muitas vezes, para se valorizar essa cultura, dizem que ela vem da Península Ibérica. É como se o que fosse intelectual viesse da Europa. Ainda existirão estudos, eu sei que estão sendo desenvolvidos estudos que questionam que essa poesia, por exemplo, que estamos falando, ela venha, que ela seja uma herança direta da poesia trovadoresca medieval, das cantigas de amigo, do romance de cavalaria da Península Ibérica. Por quê? Porque é possível que ela só se tornou o que é com a influência indígena e a influência dos negros. E isso não é uma suposição, isso é uma leitura
do que temos aí na oralidade. Por exemplo, todos nós sabemos, conhecemos Castro Alves como o poeta dos escravos, mas poucas pessoas conhecem um poeta que era escravo e é da nossa região, Inácio da Catingueira, não é? Meu viver é misturado de sofrer e de alegria. Sou escravo no roçado, mas sou rei na cantoria. Inácio da Catingueira. Tem um outro poeta que é mais impressionante ainda a história dele. Chama-se Fabião das Queimadas. Região onde nasceu a família de Antônio Marinho. Fabião das Queimadas é Rio Grande do Norte, né? Rio Grande do Norte. Fabião das Queimadas nasceu na lei do ventre livre. E ele, com o dinheiro das cantorias, comprou a alforria da mãe. Como é que a gente sabe disso? O povo decorou e diz, até hoje, nas feiras, umas quadras de Fabião das Queimadas que revelam esse dia. Eu só vou dizer uma. Fabião disse: quando eu forrei minha mãe, a lua nascia cedo para alumiar o caminho de quem deixava o degredo. Fabião das Queimadas. Um dos presentes que a Flio me deu foi ter vindo viajando de Petrolina para cá com Daniel Munduruku, que vai fazer uma mesa amanhã, não é? Amanhã. E aí eu estava contando para ele umas coisas disso aí, da oralidade, que eu achava que os poetas têm uma influência de uma lógica indígena. Por exemplo, quando eles viram o animal. Não, eles não falam do animal, eles viram o animal. Os detratores de João Paraibano chamam ele de João do Peba. Não sabem que elogio incrível. Porque ele vira o Peba. Ele vira a águia, ele vira o gavião, ele vira o vagalume. Eu lembro que eu falei para Daniel, tem a coisa do mote que davam, né? O mote para atrapalhar o cantador. Aí deram para Chudu, turu, tutu, tutu. Um mote. Botaram dinheiro, desafiando mesmo. Turu, tutu, tutu. Aí Chudu disse: eu fui para uma farinhada lá na tribo dos Tapuias. Opa, essa foi a conversa que eu tive com Daniel. Que tribo é essa? Tribo dos Tapuias. Que tribo é essa? Só a oralidade para nos trazer esses segredos. Os Tapuias era uma generalização de povos, de índios que não falavam tupi. Em tupi, tapuia, aprendi hoje, é bárbaro. Era os índios mais arredios, os que não participaram do processo de catequização dos jesuítas. Eles foram exterminados. Eles são os habitantes da nossa região, o interior do Nordeste, os tapuias. Mas voltando para o verso, aí Chudu diz: eu fui para uma farinhada lá na tribo dos Tapuias, deu mais de 60 cuias,
Eita, que festa animada! Tinha carne, tripassada, farinha, milho, beiju, e a roda do caititu era grande, era pesada, e a cevadeira danada, turutututututu. Tecnologia. E a cevadeira é o motor, turutututututu. Mavi, Oh. eu sei que a gente está encerrando, mas é porque a conversa puxa alto. Não se aperrei, não. Eu sei o que é isso, a gente vai terminar. Mas é porque esse negócio de dar o teste, né, Lira? De testar. Se tu lembrar o nome do poeta, tu me diz. Eu estava tentando lembrar, eu acho que é Potiguar também, que o caba para testar disse, chegou para o poeta e disse: o moto é o seguinte, mas não pôde dizer tó. Como é, meu amigo? É isso mesmo. Mas não pôde dizer tó. O mote é esse. O poeta disse: vi um pobre moribundo num certo leito deitado, só esperando o chamado daqui para o outro mundo. Em um tristonho segundo, tava que fazia dó. Na garganta deu um nó daquele pobre infeliz, foi chamar por Jesus Cristo, mas não pôde dizer tó. E ao seu Valença, chegou para Lorival Batista lá no pátio de São Pedro e disse: Louro, pedra no meio do caminho. É inquisidor, né? Sempre para o cantador, né? Louro, já conhecia Louro? Louro, pedra no meio do caminho. E Louro, num suspiro, Louro disse: cada qual possui seu dom. Não digo por vaidade, sendo Drummond de Andrade, tudo que fizer é bom. Porém, não sendo Drummond, outro que pegue no pinho, ainda com muito carinho ganha nome, mas é pouco. Isso é conversa de louco. Pedra no meio do caminho. Se você desbuiar esse verso de Louro, você vê a grandeza de ou é Drummond de Andrade, que a gente chama. Aí Louro bota a rima de on e de ade. Lá na frente, Louro sai de um discurso para outro. Sendo Drummond de Andrade, tudo que fizer é bom, ele faz um questionamento. Drummond não tem culpa nenhuma disso, mas às vezes se toma a obra pelo poeta. Ah, foi Drummond que fez, então não precisa ler o poema não, é bom. Foi um cantador que fez, é menor, né? Esse preconceito geral. E Louro ainda consegue desbuiar tudo isso e ainda aplicar um discurso, né? Só que lá em cima, antes de tudo, ele absolve Drummond e diz: cada qual possui seu dom, a culpa não é de Drummond. Então, vê que negócio extraordinário. Em 10 linhas, você entrar numa profundidade dessa. Cada qual possui seu dom, não digo por vaidade. Sendo Drummond de Andrade, tudo que fizer é bom. Porém, não sendo Drummond, outro que pegue no pinho, ainda com muito carinho, ganha nome, mas é pouco. Aí vem o senso comum. Isso é conversa de louco. Pedra no meio do caminho. Eita. Morreu o meu tio. Aí deram um mote para outro desse aí, que é meio difícil. Deram um mote para Pinto. Quem me contou foi Zé de Cazuza, esse verso. Que deram um mote para Pinto e Jó Patriota. A cantoria era Jó Patriota e Jó levou Pinto num sítio. Aí deram um mote: morreu meu tio querido, deixou-me recordação. Só que Pinto não sabia nada do tio. Não sabia nada desse tio. E Jó conhecia a família, e Jó fazendo os versos, todo mundo aplaudindo, e Pinto só falando de saudade. Aí Zé de Cazuza disse que era uma prova do quanto Pinto era rápido. Zé disse: Pinto era muito rápido, que Jó terminou o verso dizendo: morreu de uma congestão, de um sentimento sofrido, morreu meu tio querido, deixou-me recordação. Aí Zé disse que quando Jó disse morreu de uma congestão, aí Pinto virou-se na cadeira. Nem deixou Jó terminar, disse: a pessoa que congesta, seja essa ou seja aquela, se não morrer logo dela, para coisa alguma mais presta. Franza a vento, encolhe a testa, seca a pá, afunda um vão, isola às vezes um pulmão, depois entopa um ouvido. Morreu meu tio querido, deixou-me recordação. Isso não era um poeta, isso era um médico dando uma receita. Bom, 2 dedos de prosa e um tanto de poesia. A gente conversaria aqui a noite toda. Né, Marinho, obrigado. Eu queria não fazer essa transformação no recital,
Eu queria emendar, dizer Pode. poucas poesias Pode. para a gente ir ver as demais atrações. Josiara, Josiara. Newton Freitas, Encanto e Poesia, com participação de Lirinha. Eu vou Então pega o microfone. me despedir, eu vou ali para assistir Lira também. É. Mas eu perguntei se ele ia dizer um verso dele, que ele disse que não ia, para eu poder dizer, para fazer deixar esse cheiro para Lira aqui, agradecendo mais uma vez a Mavi por tornar esse encontro possível. Eu escutei esse poema de Lirinha, ele restou na sala de Lourival Batista, no terraço de Louro. Na mesma hora, minha mãe de lado disse: vá anotar isso, vá anotar e decorar agora, amanhã de manhã eu quero ouvir decorado. Isso era no 6 de janeiro. Eu tinha uns 10, 11 anos, 12 anos, eu acho. E é um poema lindo de Lira, que fala numa grande reunião de poetas, e eu acho que é isso que a FLIU é, uma grande reunião de poetas, homens e mulheres, que através da poesia acreditam que há um lugar melhor. Então, para essa FLIU, para essa bravura de Mavi, para esse amor que une a gente, eu queria recitar isso, que é um poema, uma provocação entre Lirinha e Mané Filó. Mané Filó é um santo lá do Pajeú, não é um poeta não, é um santo. Tem gente que faz promessa para Mané, de tão bom que Mané era. E Mané deixa uma carta para Lirinha. Mané foi um dos grandes amigos, formadores de Lirinha, e provocando Lirinha, deixa uma carta lá embaixo da casa, do quarto de Lirinha, e a carta dizia assim: as pessoas que dormem pouco sempre procuram um divertimento para diminuir o tamanho da noite. Noite, noite, noite. Essa mulher de preto que apavora os portadores da insônia e da solidão. Entregou isso a Lira. E aí Lira respondeu a Mané com um poema, com dois jeitos de poema. Aquilo é tudo poesia. E Lira escreveu Noite. Ele disse assim: quando o dia cai vencido, cansado, fraco e doente, bem para lá da luz da serra, a noite estende um vestido, beija a tristeza da gente e cobre o corpo da terra. Quando a tarde sai calada e o dia despenca mudo, a noite estende um lençol, um peito de mãe cansada, muito maior do que tudo, muito mais quente que o sol. Noite do riso tristonho, noite que tanto me encanta, rainha e mãe da poesia, dona da verve, do sonho, muito mais pura que a santa, muito mais clara que o dia. Noite que leva os poetas para dormir junto com ela. Jó Patriota já foi cochilar no colo dela. Zé da Luz foi ver Catulo, Flor Bela, Rita Medeiro, Noel Rosa teve pressa, Anjo Augusto foi ligeiro. No peito da noite preta, Cancão se sente tão bem. Pinto Velho não queria, pelejou, mas foi também. E o tocador de pandeiro da Serra da Catingueira, Ascenso, Rogaciano, Camões, Manuel Bandeira e Louro de Dona Helena, trocando as letras da lua. Tira o L e bota o R. A lua ilumina a rua. Tira o R e bota o N. Toda santa, toda nua. Tira o N e bota o S. Lourival até parece pensar que a lua é só sua. Aí no fim ele disse: noite, 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 estão querendo me matar. Já dá para ver pelas brechas do te matar, já dá para ver pelas brechas do teu vestido o sangue vermelho, aurora. Não, noite, é o sol do novo dia. Os portadores da insônia e da solidão já podem dormir em paz. E eu, Mané Filó, o que é que faço? Eita, gente, valeu, até daqui a pouco. Obrigado, Marinho. Vamos ficar agora com Lirinha, só para repassando aqui, agradecer a todos e a todas presentes, e à Prefeitura de Uauá, prefeito Lindomar, que é parceiro realizador junto com a Uauá para os projetos criativos, ao governo do Estado, através da CA, da Fundação Pedro Calmon, Secretaria da Educação, ao IRPA, a Copercuc, a TVE, Educadora FM, TV São Francisco. Agradecer aqui ao deputado Zó, que foi quem fez, acreditou junto com a gente também, e brigou lá dentro da Assembleia para conseguir os livros, para conseguir que a Boiatussa comprasse a nossa ideia.
Espero que isso aconteça em outras cidades. A gente já está trabalhando, pensar Juazeiro, fazer a Flijoar. E eu queria aqui falar da programação de amanhã e deixar vocês com Lirinha. Amanhã a gente vai ter aqui no colégio uma mesa, Minha Poesia Cabe na Sua Melodia, é a segunda mesa da FLIU, com Juliana Ribeiro, Cida Pedrosa e mediação de Érica Ribeiro, que é poeta aqui do Uauá. A mesa A Poesia é Pop, com os poetas Pedro Stick, Tiago Soeiro, Aline Monteiro e poeta Lucão, mediação de Áquila Emanuele. À tarde, nós teremos uma apresentação dos Jovens Comunicadores, que é um projeto da CAR. Teremos a mesa A Literatura dos Pirilampos, em forma de poesia, prosa e música, com Érica Ribeiro, BGG da Mata Virgem, Gildemar Sena e Zé Calu, uma mediação do professor Roberto Dantas. E encerrando as mesas amanhã, povos tradicionais, resistências e diversidades, com Daniel Munduruku, Paula Ribeiro, com a mediação de Cícero Félix. E teremos também o cortejo Baque ao Pará, que vai levar o povo para a praça. Na casa paroquial teremos a Fliuzinha, a parte infantil, começando 10 horas, com essa toalha tem história, com a professora historiadora Salwa Checa, que está ali. E o cordel animado com Mariene e Mila Bijo. À tarde, nós temos o Cineclube com documentários e filmes. E também a Árvore do Livro. Também intervenções poéticas com Nelson Maca e o Sarau Uauá, lá no Coreto. E no palco, amanhã, nós teremos os Poetas Azuis, O Amor Mora Aqui, Renan Mendes, Juliana Ribeiro, Marcial Melo, Buli Buli, Antônio Queiroz, não está na programação, mas vai estar amanhã no palco com a gente, fazendo uma cantoria. E agora eu deixo vocês com Lirinha e vou ali assistir. Eu vou dizer pouca coisa para a gente ir festejar, né? Festejar nas ruas da cidade esse importante evento, esse importante encontro. Eu queria abrir essa espécie de recital com uma história, um poema, porque lembrei do que Antônio Marinho contou aí sobre Carlos Drummond de Andrade, e lembrar que nós nos reunimos como nação em torno de uma língua, a língua portuguesa, mas podemos dizer a língua brasileira. E você veja o poder da poesia. A palavra pode ser infinitas coisas na poesia. Infinitas coisas. Então eu vou dizer um poema de Moçambique, de um poeta que nasceu num país que fala a mesma língua que a nossa. E ele, influenciado na escola pela poesia Pedra no Caminho, de Drummond. Essa poesia de Drummond, ela é enigmática e importante porque essa pedra pode ser muita coisa. A pedra no caminho, sabemos que pode ser as nossas dificuldades, pode ser o nosso sonho, pode ser um atrapalho, mas pode ser uma pedra, um mineral, não é? Veja o que Rui Knopfli fez. Toma essa pedra em tua mão. Toma esse poliedro imperfeito, duro e poeirento. Aperta em tua mão esse objeto frio, redondo aqui, acolá, acerado.
segura com força esse granito bruto, uma pedra, uma arma em tua mão, uma coisa inócua, todavia poderosa em suas linhas irregulares, em sua coesão molecular. Ao meio-dia em ponto, na avenida ensolarada, tu és um homem um pouco diferente. Ao meio-dia, na avenida, tu és um homem segurando uma pedra, segurando-a com amor e raiva. O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome. O amor comeu minhas roupas, meus lenços e minhas camisas. O amor comeu metros e metros de gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos. O amor comeu minha paz e minha guerra, meu dia e minha noite, meu inverno e meu verão. Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte. Eita, falando da nossa língua, não é? É Generino Batista que diz: nasci num sítio esquisito, onde não mora ninguém. Papai falava pro mode, mamãe dizia que nem um filho desse casal. Que português é que tem? Aí Zé da Luz disse: se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, se juntinho nós dois morasse, se juntinho nós dois dormisse, se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós já subisse, mas porém se acontecesse de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse te dizer qualquer tolice, e se eu me arriminasse e tu com eu insistisse para que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse, talvez que nós dois ficasse, talvez que nós dois caísse e o céu furado arriasse e as virgens toda fugisse. Ei, uauá! Olha, eu vou dizer o último poema para terminar. Eu vou dizer um poema para a gente ver as apresentações. Hoje tem Josiara, em canto e poesia. Por Josiara, eu preciso dizer uma poesia de Angélica Freitas. Quando você viu na TV aquelas pessoas em fila, na chuva, à noite, numa estrada, na fronteira de um país que não as deseja, e quando você viu as bombas caírem sobre cidades distantes, com aquelas casas e ruas
tão sujas e tão diferentes? E quando você viu a polícia na praça do país estrangeiro partir para cima de manifestantes com bombas de gás lacrimogênio, não pensou duas vezes, nem trocou o canal e foi pegar comida na geladeira. Não reparou o que vinha, que era só uma questão de tempo. Não interpretou como sinal a notícia. Não precisou estocar mantimentos. Agora a colher cai da boca e o barulho de bomba é ali fora. E a polícia parte para cima dos teus afetos, munida de espadas sobre cavalos. Eu preciso dizer outro porque estávamos aqui conversando, só dizendo poesia de homem. As que eu sei decorada. Eu não tenho vergonha de me revelar, porque através da minha memória eu participo de uma denúncia da estrutura da nossa sociedade. Eu sei decorado poesia dos homens, mas estou decorando várias das poetas maravilhosas. Então eu vou terminar com Cora Coralina, tá? Vê que coisa linda. Este é um poema de amor, tão meigo, tão terno, tão teu. É uma oferenda aos teus momentos de luta e de brisa e de céu. E eu quero te servir a poesia numa concha azul do mar ou numa cesta de flores do campo. Talvez tu possas entender o meu amor, mas se isso não acontecer, não importa. Já está declarado e estampado nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema, o verso, o tão famoso e inesperado verso que te deixará pasmo, surpreso, perplexo. Eu te amo. Eu te amo. Obrigado, Auá.